Vamos roubar a estratégia da Marina para aprender inglês mais rápido? Hoje eu vou te ajudar a construir teu inglês. Hoje a gente vai ter uma conversa muito séria sobre um problema que atinge, sem exagero, a grande parte dos brasileiros que tentam estudar inglês, né, por conta. Sabe aquela sensação de estar preso? Você lê inglês, provavelmente sim, você até lê, mas você entende séries? Ok. Mas na hora de falar, não consegue se virar. Você vai para uma viagem, trava, senta numa mesa com nativos e aí você fica ali tremendo naquela entrevista de emprego, tua cabeça buga, né? Você sente como se estivesse no caminho, mas você nunca avança, você nunca passa de nível. Então, bem-vindo ao platô intermediário. Eu sei como é frustrante, você estuda, parece que aquelas frases que você aprende ficam tão robóticas, não saem natural, né? Às vezes as pessoas fazem até piada do teu inglês, né? Mas hoje, no vídeo de hoje, eu vou te dizer exatamente 8 estratégias, roubando aqui, né, a estratégia da nossa coleguinha, para que a gente possa melhorar o nosso inglês e você sair do limbo do intermediário, ir para o nível mais avançado e ter mais velocidade na forma como que você aprende inglês. Se você quiser realmente destravar, fale só como nativo, então fica comigo aqui até o final, porque a dica número 4 vai contra tudo que ensinaram para vocês nas escolas. Já deixa o like aqui no canal, fortalece a gente aqui, se inscreve se ainda não for inscrito, e bora para o conteúdo. A maioria das pessoas, elas têm a meta de aprender inglês. Certo? Gente, eu quero aprender inglês. Só que aprender inglês é muito vago. O nosso cérebro não funciona assim com metas abstratas. Quando eu era mais novo, meus pais falavam, você precisa aprender inglês porque é importante para o futuro. Aí eu achava, legal, né? Mas não tinha aquela chama, sabe? Não tinha aquela urgência. A virada de chave acontece quando a gente muda o objetivo para conquistar um objetivo específico através da língua. Ou seja, o inglês não é o fim, é a ferramenta, é o martelo, não a casa. Você precisa visualizar a casa, você precisa entender que se você quer fazer parte de um mundo global, talvez você queira fazer um intercâmbio na Inglaterra, talvez você queira entender a cultura americana, porque sonha em morar fora. Então, quando você visualiza onde você quer chegar, por exemplo, eu quero ser capaz de fazer uma entrevista de emprego em Londres. Aí o estudo deixa de ser uma tarefa chata, né, de escola, e aí vira um degrau para você realizar seu sonho. O inglês também é um instrumento para você se integrar numa sociedade, no mercado. Então o primeiro passo hoje é pare e defina. Estudar por estudar? Não. Defina onde o inglês vai te levar e isso vai ficar muito claro na sua motivação do quanto você vai se dedicar para estudar, tá? E aí leva ao segundo ponto que a nossa coleguinha falou também, que é a estratégia de 80-20. Muita gente perde tempo estudando coisas que nunca vai usar, né? E deixa de estudar o que precisa. Importante, tá? Você precisa alocar seu tempo dependendo do seu objetivo. Vamos ser mais práticos. Analise assim a vida de hoje. Se seu plano é continuar morando no Brasil e seu foco é ler artigos acadêmicos, manuais técnicos ou passar num concurso, faz sentido você gastar 80% do tempo treinando conversação e gírias de rua? Não, né? Você deveria estar focando 80% do tempo com leitura escrita, tá? Porém, o maior erro das pessoas que têm um plano de morar fora, trabalhar numa multinacional, viajar pelo mundo, entrar na reunião Zoom com os gringos, é exatamente esse. Passar 80% do tempo fazendo algo que não está conectado a esse objetivo, tá? Então, se você quer fluência para a vida real, para de gastar horas escrevendo redação perfeita e começa a gastar tempo ouvindo, falando, fazendo análise de inglês real, sabe? Foca 80% da sua energia nessa habilidade específica que você quer ficar fera para você poder treinar e você perceber que você está evoluindo. Esse aqui é meu favorito. O terceiro segredo é: pare de estudar inglês, comece a estudar assuntos em inglês. Pensa comigo, quando você já tem uma base intermediária, você estuda regras gramaticais e isso é chato, né? Você fica preenchendo lacuna, lendo livro entediante, mas isso é muito chato. Agora, se por exemplo você gosta de fotografia, maquiagem, produtividade, cinema, por que você não faz um curso em inglês nessa área? Inclusive tem vários cursos gratuitos, inclusive em Harvard. Se você entrar lá no site de Harvard, você vai ver. Tem muita coisa aqui também no YouTube. E aí você encontra algo que você tem interesse e você vai aprender essa habilidade estudando inglês. Então você vai aprender vocabulário, vai ter coisa específica também que você vai precisar para você entender o conteúdo, mas assim você vai estar usando o idioma como uma ferramenta para você conquistar uma outra habilidade. Isso é muito massa e ajuda o teu cérebro a engajar nesse aprendizado. Lembra que eu te falei da dica 4, que ela ia contra tudo que as escolas ensinam por aí? Pois é, todo mundo fala, né, nos cursinhos das escolas que quer melhorar o inglês, leia muito. Cuidado, isso pode ser uma armadilha perigosa se você ainda não é avançado. Diferente do português,
No inglês a gente não lê como se escreve. A fonética é traidora, é difícil, tá? Se você começa a ler textos profissionais sobre medicina, direito, marketing, sem nunca ter ouvido aquelas palavras antes, você vai criar uma pronúncia mental errada, tá? Vou dar um exemplo clássico. A palavra colonel, que se escreve assim, né? E se você lê como se fala, vai ler coronel, mas a pronúncia é colonel. Tem um monte de palavras lá que se você lê e você não souber como se ouve, você vai cair numa armadilha de tentar ler ou falar ali, né, na sua mente como se fosse português. Então, qual é a solução para isso? Priorize o áudio. Ouça audiolivros, podcasts ou vídeos sobre o tema que você tem interesse, tá? Aprenda a pronúncia antes ou juntos da escrita. Aí você vai ler e vai desenvolver. Então, inverta a ordem. Escute primeiro, leia depois. O quinto segredo é sobre desapego. Pare de traduzir palavra por palavra. Isso aqui vai mudar o jogo para você. Sabe quando você está lendo ali um texto, ou vendo um vídeo, ou está entendendo uma história, mas aí aparece uma palavra que você não conhece, o que é que você faz? A maioria para tudo, vai lá, abre o Google Tradutor, procura a palavra, anota e bota para o vídeo. Não faça isso quebra o fluxo, isso torna o estudo chato, fica meio trincado, sabe? Então, entenda pelo contexto geral, deixa aquela palavra passar e aceite que talvez ali você vai ver ela em outros momentos, você vai entender pelo contexto, pela repetição, então não fica preso a isso o tempo todo. Ou às vezes tira uma foto ali, depois vai e procura o significado, mas não trava a forma de estudar para não ficar aquela coisa truncada, tá bom? Se você ficar paranoico e entender 100% de cada frase, você vai travar. Se contente em entender pelo menos 80% e o resto vem com o tempo, tá bom? Sexto segredo é o quê? Agora o papo fica sério e é sobre mentalidade. Perfeccionismo é o maior inimigo da sua fluência, principalmente do brasileiro que morre de medo de falar inglês. Quando você tenta falar inglês, o seu cérebro já tem que lidar com muita coisa. Pensar na ideia, traduzir o contexto, buscar o vocabulário. E se você fica assim, com muita coisa na cabeça, fica muita pressão e você fica tentando essa gramática perfeita e você trava, né? Você fica pensando, ai meu Deus, I have been or I was, né? E se rirem do meu sotaque, tudo isso aqui vai travar você. Então, a maneira mais legal de você se desenvolver é simplesmente não ter medo de cometer erro gramatical, tá? As pessoas vão entender e se não entender, elas vão te perguntar, tá? Então, tenta não ficar usando essas estruturas complexas que você ainda não domina, tá? Ah, vou usar o past perfect, vou usar o presente perfeito. Se não entende ainda, use a estrutura que você já domina, tá? Mas se você quiser esperar falar perfeito para abrir a boca, você nunca vai falar. E o feito é melhor do que o perfeito. Sétimo segredo. Isso aqui conecta ao segredo número 1, que é a imersão auditiva. Lembra que eu falei sobre não confiar só na leitura? Pois é, você vai precisar cercar o seu cérebro de inglês. Tente ouvir tudo que você puder, audiolivro, podcast de YouTube na hora do almoço. O objetivo é que seu cérebro se acostume com o ritmo, a entonação e a musicalidade do idioma. Mesmo que você não esteja prestando atenção 100%, tá? Mas essa exposição passiva, ela te ajuda muito, tá? Então, vai malhar, bota lá um podcast em inglês e vai ali, de vez em quando, presta atenção, ouve, mas deixa isso aí, tá bom? O oitavo é o segredo mais clichê, mas que é a única verdade absoluta sobre consistência. Não adianta nada você assistir vídeo, ficar super motivado, estudar 5 horas amanhã e depois ficar uma semana sem nada de inglês. O cérebro aprende por repetição, então, por mais intensidade que você coloque, é muito melhor do que você ficar ali estudando 5 horas uma vez por semana, é melhor você voltar e fazer 15 minutos por dia. Pode ser assistindo um vídeo, lendo uma página, ouvindo um áudio, mas tem que ser todo dia, tá? O contato diário impede que você coloque o inglês para cair na curva do esquecimento. Então transforma o inglês em hábito diário. É igual escovar os dentes, você tem que fazer todo dia para se tornar algo natural, tá bom? E a última para sair do nível intermediário é atitude. É parar de estudar como matéria escolar e começar a viver inglês consumindo coisas que você gosta, focando nos seus objetivos, sem medo de errar e com consistência, tá? E agora eu quero saber de você qual desses 8 segredos você estava ignorando. Você é do time que traduz tudo por palavra? Você é do time que tem medo de falar errado? Comenta aqui embaixo, eu vou sair do intermediário. Esse vídeo que você acabou de assistir é o episódio 1 de uma série que eu vou pegar a estratégia de vários poliglotas do mundo todo e vou transformar ela aqui em passo a passo para você melhorar seu inglês. Então volta aqui para assistir o episódio 2. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Aqui embaixo tem um botão chamado hypar. Então hype esse vídeo para mais pessoas poderem consumir esse conteúdo, que é um conteúdo riquíssimo.
Obrigado por você ter ficado até aqui comigo. Eu sou o Teacher Thiago Rocha. Se quiser estudar inglês comigo, o link está na descrição aqui do vídeo. Temos aula de conversação, 5 vezes por semana, um curso top para você desbloquear no inglês, tá bom? Take care. See you next video.